Veja no ICL Notícias, segunda edição. Nós acabamos de protocolizar no Supremo Tribunal Federal o pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Prisão de Bolsonaro a caminho. Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Prazo para explicar pedido de asilo à Argentina termina hoje. Só voto em Bolsonaro. Bolha da extrema-direita inicia movimento de não aceitar herdeiros políticos para criar narrativa de perseguição. COP flopada? Apenas 47 países confirmaram presença até agora. Representantes da ONU e do governo se reuniram hoje. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja bem-vinda e bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição desta sexta-feira, dia 22 de agosto. Hoje nós vamos ter aqui Chico Sá, Juliano Medeiros, o professor Castro Rocha e também a Cris Serra. E claro que nós vamos falar do prazo da defesa de Jair Bolsonaro, que se encerra daqui a pouquinho. E ele precisa minimamente explicar um documento, com pedido de asilo à Argentina, que foi encontrado pela Polícia Federal. Já com o professor Castro Rocha, nós vamos mostrar um movimento que se iniciou nas redes bolsonaristas de só votar em Jair Bolsonaro. Isso em 2026 e mesmo ele inelegível, não aceitando nenhum outro candidato. E o professor Castro Rocha vai explicar para a gente direitinho o que está por trás deste movimento. Daqui a pouquinho também a Cris Serra vai estar aqui comentando a situação de Gaza, já que a ONU pela primeira vez reconheceu o cenário de fome desde o começo dos ataques de Israel. Bom, vamos lembrar, que o ICL Notícias, segunda edição, ele é transmitido pelo canal A Voz Trabalhadora, pela Web Rádio São João e também na Rádio Cultural no Rio Grande do Norte. Vou começar dando boa tarde à mesa. Tava com saudades de vocês. Opa, saudade muita. Robes, coisa boa estar de volta aqui contigo. Hoje, dia do folclore. Dia da gente colocar o boitatá, a curupira pra cima daquele povo lá, hein? O saci, a perna cabeluda, aquela do folclore pernambucano. Tá tudo pra trás daquele povo de Brasília ali, hein? E olha que não é nem sexta-feira 13, né? A gente tá enriquecida, Juliano? Boa tarde, Robertinha. Boa tarde, Chico. Boa tarde a toda a nossa audiência. Uma semana que, olha, parecia que não ia acabar, né? Impressionante a quantidade de eventos importantes que a gente teve no Congresso Nacional, os áudios vazados, as revelações da Polícia Federal e o cerco se fechando em torno de Jair e Eduardo Bolsonaro para começo de conversa, porque isso pode pegar ainda outros integrantes da família. É isso, gente. Faltam 3 horas e 1 minuto exatamente. Esse é o prazo que a defesa de Jair Bolsonaro tem para apresentar as razões pelas quais o ex-presidente teria pedido asilo político na Argentina. O documento foi obtido no celular de Bolsonaro, apreendido pela PF após novas diligências. A defesa, obviamente, que negou, ontem que Bolsonaro tenha descumprido as medidas cautelares, mas disse que vai explicar tudo direitinho dentro do prazo estabelecido. E aí, em paralelo, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, ele entrou com uma representação no Supremo pedindo a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. A gente lembra, que o julgamento do ex-presidente, ele está se aproximando. A primeira turma do Supremo começa a julgar o núcleo 1, também conhecido como núcleo crucial da trama golpista, no dia 2 de setembro, ou seja, tá chegando. Se a semana que vem já é a outra. Ou seja, tá logo aí, alguma decisão vai acontecer, seja hoje, no final de semana, ou no julgamento que começa no dia 2, Juliano. Pois é, 10 dias hoje, faltando exatamente 10 dias para o início do julgamento do núcleo 1 do golpe. Certamente a defesa do Bolsonaro vai aproveitar essas últimas 3 horas que eles têm, Roberto e Chico, para apresentarem as alegações mais detalhadas possíveis, para lembrar
A minuta, embora tenha vindo a público apenas agora, no inquérito da Polícia Federal, a partir da apreensão do celular do Silas Malafaia e também da liberação das conversas que estavam sendo trocadas entre o Jair Bolsonaro e o Eduardo, mas é uma minuta que não é tão recente, né? Ela não foi feita agora, ela foi feita logo depois que o Bolsonaro se hospedou, entre aspas, na Embaixada da Hungria, que foi no Carnaval de 2024. Em março de 2024 foi quando o Bolsonaro passou aquela noite, saiu ele com o travesseirinho lá na Embaixada, foi visto nas câmeras de segurança da Embaixada da Hungria. 2 dias depois seria a data em que foi salvo, não se sabe se ele foi enviado naquele dia, se foi enviado quando exatamente, isso não está claro para a gente, não teve acesso aos detalhes, mas essa minuta foi salva no telefone apenas 2 dias depois dele ter se hospedado na Embaixada da Hungria. Então ele estava, ao mesmo tempo, considerando a hipótese de se refugiar na Embaixada, ao mesmo tempo considerando a hipótese de fugir do país. Então não é uma coisa tão recente, eu não sei quais são os argumentos que a defesa vai usar para poder argumentar, já que 1 ano e meio atrás Bolsonaro estava livre, participando de lives, participando de eventos políticos, atacando o Supremo Tribunal Federal, participando de manifestações. A defesa vai ter que rebolar para encontrar um argumento de por que 1 ano e meio atrás havia no celular do Bolsonaro uma minuta de pedido de asilo. E a defesa já falou, Chico, pensou, mas não executou. É sempre Como de isso, praxe, né? Fumou, mas não tragou. Fumei, mas não traguei. É sempre essa desculpa. Sempre. Vai dizer, eu acho que havia um pacote daquele tipo de minutas. Tinha minuta para golpe, minuta para matar o Lula, minuta para matar o Alckmin, minuta para matar o Xandão. Era só uma minuta, foi só um pensamento só um maldoso. pedacinho de papel. Mas eu lembro que tempos atrás, com o Moro e com o STF referendando, houve prisão por conta de algo pensado nesse tipo, que era o Delcídio Amaral, então senador pelo PT. Ele dá uma dica para o Nestor Cerveró, diretor da Petrobras, exatamente, o do olhinho ali meio baixo, para ele, que tal dar um passeio lá no Paraguai? É só uma brincadeira, mas deu cana. Agora não dá mais cana. 48 horas, vai lá, Bolsonaro, se explica. Esse mesmo cara que diz que vive numa ditadura, Roberta. Ou seja, tem 48 horas sempre para responder. Ali está muito evidente que era ou a Embaixada da Hungria, para onde ele foi com o travesseirinho dormir durante o Carnaval, ou a Argentina na segunda posição. Tinha havido, um tempinho antes, aquela batida na casa de Angra dos Reis. Isso. Ele estava ali numa pescaria. Estava com jet ski. Que ele só sabe fazer isso. Esse homem nunca trabalhou na vida. Estava ali numa pescaria, a Polícia Federal pegou os telefones, alguma coisa. Eu acho que ele disse, aqui eu me lasquei, aqui vai dar cadeia, é melhor pular para a Hungria ou pular para a Argentina. Acho que foi naquele exato momento que veio essa correspondência, esse pedido para o Milei, né? Que só falta colocar a data e assinar e mandar o homem com aquele caminhão de abacate que ele disse que vendeu para a Argentina embora. E aí, Juliano, você acha que Xandão vai aceitar Pois é. desculpas de Jair Bolsonaro de novo? Porque já é reincidente, né? Tem tido muita especulação, né, Roberta, Chico, sobre o quanto essa pressão externa exercida em torno das decisões do Alexandre de Moraes impacta na hora dele tomar decisões desse tipo, né? Então, há quem diga que a decisão dele de decretar a prisão preventiva domiciliar gerou mal-estar. A gente sabe que teve um ministro que vazou esse ponto de vista para a imprensa, como que dando um recado para Alexandre de Moraes: da próxima você me avisa quando for prender um ex-presidente da República e tal. Na semana passada também, né, novamente, algumas especulações sobre se o Xandão ia ou não se deixar levar pela pressão que estava sendo exercida no âmbito do Congresso Nacional pelos deputados golpistas, né? A verdade é que até agora o Xandão não deu nenhuma amostra de que está, digamos, emparedado ou se sentindo emparedado por essa pressão externa. Ele tem tomado decisões que nem sempre são unânimes na opinião pública, mesmo entre aqueles mais críticos ao Bolsonaro, tem tomado as decisões tomando por base, em geral, a letra fria da lei, como tem que ser, né? Qualquer tipo de juiz. Agora, neste caso em particular, vamos considerar que o Bolsonaro está em prisão domiciliar preventiva no inquérito que não é o inquérito do golpe, é o inquérito sobre obstrução de justiça do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E, honestamente, eu acho que o Xandão vai pensar 2 vezes antes de decretar essa prisão. Primeiro, porque a minuta é de 1 ano e meio atrás.
E o Bolsonaro não fugiu nesse 1 ano e meio. Segundo, porque falta tão pouquinho para a condenação chegar, faltam 10 dias para começar o julgamento. Eu vou botar o cara na papuda por um documento de 1 ano e meio atrás, para ser questionado, para que a minha decisão de daqui 10 dias, que vai ser condená-lo, seja questionada. Um pouco o julgamento. Boa, Roberto. Não, boa observação. Acho que tem um cálculo aí de que dificilmente, mas é isso. Se ele for fazer a interpretação da letra fria da lei, como a gente diz, olha, seria mais do que suficiente, como lembrou o Chico. Mas eu acho assim, tem muita gente que tá com cerveja gelando, champanhe, jurubeba, tem muita coisa na geladeira, mas aguarda um pouquinho, eu acho que tem que segurar para o julgamento. Faz do julgamento uma grande história mesmo, né? Um grande evento jurídico e prende em definitivo com o julgamento final. Não ficar aquele barulho, novos questionamentos à justiça, deixa para evitar também alguma loucura do governo Trump sobre a economia do Brasil, segura para não dar o que falar, prende em definitivo. Não é? Com julgamento, está condenado, agora não tem esperneio, vai para o chilindró. Se eu fosse Xandão, faria exatamente isso que o Chico aguardaria o julgamento. Falou, aguardaria o julgamento. Claro, para a nossa audiência e nós também aqui estamos todos ansiosos para que essa novela termine. E o julgamento e a condenação que deve sair até o dia 12 de setembro, talvez até antes, 8, 9, também não vai levar o Bolsonaro para a prisão no dia seguinte, porque tem recursos, embargos declaratórios, embargos infringentes, embargos do embargo. Isso vai ainda, pelo menos aí, quem sabe 30, 60 dias depois da condenação. Eu ouvi que pega até um começo de 2026. É possível. Eu acho que é exagero. Muita coisa? Eu acho que até o peru do Natal ele vai comer lá no chilindró. Vai? Eu acho que é por aí. Eu tenho essa mesma vontade nacional de toda a massa, de todo mundo, da nossa audiência e tal. Mas tem bebida lá em casa que ficou choca já, esperando. E comprar vinho. Quanto mais antigas e mais velhas, fica melhor. Não, se fosse vinho caro, não é o meu caso. Eu sou da bagaceira. Vinho de guarda. Eu sou da bagaceira, então já chocou muita coisa, mas eu espero, eu sou paciente. Vamos nessa, gente, porque além de explicar esse documento, né, de pedido de asilo para a Argentina, temos aí informações de que Jair Bolsonaro recebeu cerca de 44 milhões de reais em suas contas bancárias entre março de 2023 e junho de 2025. Isso aqui apontam os dados da análise da PF juntada ao inquérito sobre as suspeitas de obstrução no julgamento da trama golpista, que levaram ao indiciamento do ex-presidente e do seu filho Eduardo Bolsonaro. De março de 2023 a fevereiro de 2024, o ex-presidente recebeu pouco mais de 30 milhões de reais. Vale lembrar aqui, né, que em 2023, os aliados, eles fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para o Bolsonaro, pagar multas e também advogados, o que gerou aí essa onda de doações de Pix, mais de 1.000, assim, um número astronômico. Acho que daquela conta... Pessoas, 1 milhão, né? Daquele período, só daquela campanha, acho que 17 milhões. Isso. Mas tem essa sobra toda aí para explicar. Né? 17 para 44, quase o dobro. É muito dinheiro para quem não trabalha há muito tempo, né? É muito dinheiro e eu acho que isso aí é mais, para a compreensão popular, é muito mais, é uma pancada mais forte até do que acusado de golpe, contra a democracia. O juridiquês, as pessoas ficam meio confusas. Obstruiu a justiça, o que é isso? Passar a mão nesse pacote de dinheiro aí, todo mundo entende. Pois é, e Juliano, o relatório da PF diz que há suspeitas e indícios de lavagem de dinheiro e outros ilícitos nessas movimentações, porque parece que esse dinheiro também saiu da conta dele, né? Então, passou ali pela conta de Bolsonaro, foi para Michele, foi para Eduardo, para os advogados, enfim. Esse dinheiro foi distribuído também. Pois é, Robertinho, quando a gente pensa no que o Brasil viveu nos últimos anos, né? Quer dizer, todo o estardalhaço que foi feito porque o presidente Lula, junto com a já falecida primeira-dama, né, a Marisa Letícia, iam para um sítio emprestado de um amigo, porque fizeram uma reforma na cozinha do sítio, porque tinha um pedalinho velho num açude, quer dizer, porque visitaram o triplex, que, com todo respeito ao triplex, era uma porcaria de triplex, eram 3 caixotes de 30 metros quadrados empilhados um em cima do outro. Né, uma coisa. Então, assim, o estardalhaço que se gerou em torno daquilo, bens
que se comprovou depois que nunca foram do presidente Lula, porque quem ganha aposentadoria de presidente, né, que seja dos 44 mil reais de salário, eu nem sei se é o caso, mas 44, é impossível, você que está me ouvindo, é impossível ganhar 44 mil reais de aposentadoria de presidente, que é o teto constitucional que se paga a um ministro do STF, ao presidente, e amealhar 44 milhões é impossível. E o Bolsonaro não trabalha, não tem empresa no seu nome, não dá palestra, não faz consultoria, como este homem colocou 44 milhões na conta. É muita grana, cara. É muita grana. Então, hoje o COAF, a Polícia Federal, o Banco Central tem todas as condições de descobrir de onde veio esse dinheiro. Quais são os CPFs, porque os PIX são identificados, os valores, né? A matéria de ontem mencionava que dos recursos que foram levantados entre março do ano passado e fevereiro desse ano, 11 meses, 19 milhões, primeiros 19 milhões desse monte de PIX, vieram de 1,2 milhão de PIX. Então, significa que a média dos PIX é de R$20. Dá para rastrear perfeitamente de onde veio. Eu tenho certeza absoluta que alguém que tem 19 milhões na conta, além de ser um escândalo, um absurdo, simbolicamente para um país tão pobre e desigual como o Brasil, vai, ao ser rastreado, vai comprovar relações com setores empresariais, com o que nós chamamos de agrogolpismo, com toda essa rede, né, do setor privado que tem apoiado os bloqueios em rodovias, greve de caminhoneiros, tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro, quebra-quebra em Brasília no 12 de dezembro. Não há dúvida de que para manter uma organização criminosa que fez tanto estrago no Brasil nos últimos anos, tem que ter dinheiro de empresário. Agora, Chico, Bolsonaro tinha dinheiro. A gente está falando aqui de 44 milhões. Podia pedir asilo. Podia ter um jatinho na porta da casa dele. Você acha que ele não fugiu por quê, hein? Porque ele quer infernizar o Brasil até... Sim, eu fico me perguntando, ele tem a ilusão política, de que poderia, inclusive, ser candidato. É nisso também que apostava, por exemplo, a Casa Branca, o Trump. Na ilusão do... E eles venderam muito isso. Então, ele apostava numa anistia só para ele, não para aquelas senhoras que quebraram lá o Palácio do Planalto. Ele apostava muito nisso, que seria inclusive o candidato. Tanto que ele até hoje, e vai ser um tema nosso aqui, até hoje ele está com esse papinho de que tem que votar só nele. Então, havia uma crença da família inteira de que iam reverter essa situação. Por isso que não houve ele, por isso que ele não ficou lá em Miami, na Flórida, que ele podia ter ficado quando ele fugiu, quando ele não aceitou o resultado. Também. Ele não aceita o resultado, já está dentro do processo de golpismo e passa a infernizar a vida de todo mundo. É isso que ele continua apostando numa candidatura dele ou num indulto a partir de uma vitória da extrema-direita, seja pelo Tarcísio, seja pelo o Ratinho Júnior, pelo Ratão Maior, qualquer rato desse aí. É essa a aposta dele, por isso que eu acho que ele não vazou. Mas eu acho que é um momento muito perigoso. A Liliana Miranda comenta aqui, não, o importante agora é uma vigilância na porta da casa dele. Exatamente. Sim. Porque imagina os cenários, que se ele sente mesmo, e nessa altura não tem outra alternativa, que vem a condenação, do jeito que ele é frouxo, ele vai armar um pedido de asilo, pegar as cartinhas todas. Eu creio que seja para os Estados Unidos nessa altura, porque é quem está em linha direta e é quem tem o Trump, digamos assim, tem mais poder de proteger, geopolítico, né? De bancar de dar uma cartada dessa. Isso acho que é vigiar à frente da casa, mas eu apostaria no pedido de asilo a partir de agora. O problema só é que ele não tem como viajar, né? Ele vai ter que ir a pé ou de ônibus para os Estados Unidos, porque ele não tem passaporte, Chico. Não, mas para viajar sem passaporte não é um problema. Não é. Ele vai para... Passaporte não é um problema. Nos Estados Unidos? Ele pula para a Argentina. Não, ele pula para a Argentina. Pode para a América Latina. Para sair da Argentina para lá tem que ter passaporte. Cara, o Trump está... Para sair da Argentina para os Estados Unidos. Mas aí... Juliana, o Trump está conseguindo barrar qualquer ordem jurídica em qualquer lugar. Tem dado... Eles armam uma operação e tiram o cara. É verdade. Tem um aviãozinho da CIA que estava lá no Rio Grande do Sul esse final de semana. O avião da CIA está passeando no Brasil. Tem navio aqui estadunidense na nossa costa. Coloca ele dentro do avião e leva embora. Né? Pode acontecer. Tem navio estadunidense? Tem aqui na costa? Frota Essa opção também de infernizar lá no quinto dos infernos, bem longe daqui, também eu não acho de toda ruim. Claro que minha opção primeira é papuda, mas a minha segunda opção
nunca mais aparece por aqui. Deixa o Brasil em paz, deixa a economia do país em paz, né? Mas ele falou que tinha três opções. Ser presidente, coisa que ele não vai ser nunca mais, porque ele está politicamente defenestrado, felizmente, está inelegível por vários processos diferentes. Morrer, porque, enfim, pode acontecer, mas ele que cuide da saúde dele, né? E ser preso. Então, a alternativa a viver bem no exílio, nem ele sequer levantou, viu? Não pensou nisso. Aproveitar que vocês falaram de Trump, hoje completam exatos 16 dias que o tarifaço imposto por Donald Trump está em vigor, aumentando aí as taxas de importação de produtos brasileiros no mercado estadunidense. Apesar do pouco tempo, gente, muitos setores já registraram queda nas vendas das exportações, como as indústrias madeireira, calçadista e também de armamentos. Esses setores já indicam que pode haver demissão de funcionários, já que não há uma previsão para reverter os prejuízos provocados pela elevação das tarifas. E aí, Juliano, a gente recebeu, né, o pacote do governo federal de suporte a essas empresas, mas quando a gente está falando em suporte, a gente está falando de isenção de imposto, ou seja, isso só pode acontecer a médio e longo prazo, minimamente de um ano, reflete no imposto do ano que vem. Demissão de funcionários é algo deste mês, do mês seguinte, no curto prazo, talvez esse pacote não seja suficiente para diminuir o número de demissões nas empresas, né, afetadas. Acho que é importante, Robertinha, para quem estava dizendo que o impacto do tarifaço seria muito baixo, ou que não ia ter desemprego, ou que era quase uma performance do Trump, calma lá. É verdade que o tarifaço não vai arrebentar a economia brasileira, pelo contrário, para trazer até alguns benefícios pontuais, seja mantendo no Brasil, no mercado interno, produtos que, em geral, estão sendo exportados, porque isso é mais conveniente do ponto de vista econômico, as exportações em dólar, seja mesmo permitindo ao Brasil buscar mercados alternativos para desaguar alguns produtos que antes iam para os Estados Unidos. E ainda que se considere que as exportações para os Estados Unidos representem algo como 2% do PIB brasileiro, é inegável que em alguns setores vai haver impacto, né? E mesmo com a lista imensa de exceções que foi divulgada pelo governo dos Estados Unidos, alguns setores vão ser impactados. A resposta do governo, Roberto, acho que é uma resposta possível. O governo oferece linha de crédito, ou seja, peguem dinheiro a juros subsidiados para que com isso vocês possam manter a folha de pagamentos, né, no azul. Ou a gente promete aqui para vocês, para quem tiver prejuízo nas exportações, para quem tiver o mercado dos Estados Unidos fechado, a gente oferece aqui a possibilidade de uma isenção tributária no ano seguinte. O problema é que tem as empresas que tem margem para fazer isso, são aquelas que têm que ter algum caixa, tem que ser empresas grandes, né? E há empresas de médio porte que exportam também, não é só... Porque a gente fala de exportação, a gente imagina a Gerdau, imagina a JBS, né? Grandes indústrias, mas há empresas de médio porte, por exemplo, no ramo da madeira, que é um dos ramos que estão sendo bastante afetados, calçados também, há empresas de médio porte. Então, é inegável que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, com a cumplicidade do pai, com a cumplicidade do Malafaia, com a cumplicidade do PL, vai trazer prejuízo para o Brasil. Né? Acho que o governo está fazendo o que é possível nesse momento, com as restrições orçamentárias que tem, né? Porque senão teria que pedir para o Centrão liberar crédito extraordinário, vai votar, aí é mais não sei quantos bilhões de emenda que tem que liberar para o Centrão poder votar. A vida é dura num governo que não tem maioria no Congresso. Mas nesse momento acho que o governo está fazendo o possível, mas volto a frisar. Mostra que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não é só uma palhaçada, não é só uma performance, traz prejuízos concretos e reais para o país. Sacrificando o país para salvar o papai. Salvar uma cabeça, o pai. Isso. Não, e tem muitos trabalhadores, por exemplo, na área de pescados, no Ceará, o Ceará é um dos estados mais atingidos, porque tem essa área toda, camarão, lagosta, tudo, quase tudo vai para os Estados Unidos. Só coisa gostosa, né? Só coisa boa e gostosa, principalmente o camarão de Acaraú, o melhor do mundo. Ai, que delícia. Aí veja só, você tem assim, milhares de pescadores que vendem para pequenas empresas, que as pequenas empresas se juntam, às vezes em cooperativa, vendem para o exportador. Você deixa um rastro de prejuízo naqueles pescadores que não estão indo para o mar agora, por conta desse infeliz, dessa família, do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, todos esses filhos da mãe que estão provocando, estão deixando pai de família em casa sem direito a ir ao mar com sua jangada para pescar com
com seu material ali de pesca, por conta de salvar a cabeça de um irresponsável, né, de um golpista como Jair Bolsonaro. Então, o estrago é grande. Eu pegaria balaios de peixe podre e jogaria na frente da casa dele em Brasília. Faria alguma performance, alguma coisa que demonstrasse a revolta direta contra essa família. Está saindo muito barato com eles. Tá muito. Agora, Juliano, você acha que os apoiadores percebem esse tipo de manipulação do Eduardo Bolsonaro em favor de Jair e contra o Brasil? Ou você acha que essa situação não muda em nada? Infelizmente, Robertinha, infelizmente o que as pesquisas estão mostrando, né? As pesquisas dos últimos 10 dias, Quest, Datafolha, Atlas, foram muitas pesquisas que foram feitas nos últimos dias, né? Não só sobre a avaliação do governo do presidente Lula, mas também sobre a responsabilidade sobre o tarifaço, a postura dos governadores, né? E é impressionante, nós temos um núcleo que não é daquele núcleo dos 15% bolsonaristas futebol clube, mas que chega a 35% que avaliam que a culpa do tarifaço não é da família Bolsonaro, mas é do presidente Lula, ou é do governo brasileiro, ou é das declarações que o presidente deu na reunião dos BRICS. Ou seja, é um ódio tão grande ao governo do presidente Lula, é um desprezo tão grande ao Brasil, que faz com que o sujeito, com um questionário de uma pesquisa diante dele, com um pesquisador de desses institutos de pesquisa, perguntado, você acha que a responsabilidade pelo tarifaço é de quem? E ele, tendo ali o nome Eduardo Bolsonaro no questionário, responde Lula. Ou seja, isso é um bloqueio em relação à realidade ou um cinismo, né? Há uma parte desses apoiadores que, sem dúvida nenhuma, está, digamos assim, raptado por uma visão de mundo um pouco fora da realidade. A expressão é essa, estão raptados, estão no outro mundo. Acho que essa parte aí, eu acho que ali na casa dos 20%, entre 15% e 20%, acho que não muda nada. Nem esfregando esse peixe podre que eu acabei de falar agora na cara, dizendo que é prejuízo da família Bolsonaro, nem mostrando o áudio da família confessando isso. Um vídeo falando eu fiz, talvez faça. Eu fiz. Mudarem de opinião. Aí eu acho que essa legião vai demorar muito, mas um dia volta para a realidade. Não está com aí também seria demais. Porque a narrativa ela não é só o tarifaço. Vamos lembrar aqui também, né? Quer dizer, o cara quando vê o Eduardo Bolsonaro falando nos seus vídeos, se for necessário, vou queimar a floresta, essa foi a expressão que ele usou, né? Quero acabar com tudo. Ou seja, queimar a floresta é queimar o Brasil, gente. É arrebentar com a nossa economia. Não vão conseguir, porque o tarifaço não vai ter esse efeito sobre a economia brasileira, que é uma economia que está se mostrando forte, resiliente e com boas opções para driblar, digamos, o principal impacto do tarifaço. Mas quando ele fala isso, ele diz, estou queimando o Brasil. E estou queimando o Brasil porque há uma mudança do regime na cabeça deles, do regime democrático para uma ditadura. E os apoiadores do Bolsonaro compram essa leitura da realidade, de que o Brasil já está vivendo quase que uma ditadura, né, comunista, então, portanto, vale tudo. Então, realmente é um universo paralelo, né, não se conecta com a realidade mais. Agora, é interessante a gente falar, né, numa porcentagem entre 17% e 35%, porque também nos traz um choque de realidade sobre o capital político que ainda existe, como ele ainda é forte. Existe. No bolsonarismo, assim, né? Bem 35% é um número considerável, Juliano. Tá aí. Não é à toa que você tá uma guerra, uma gincana miserável para pegar esse voto. Isso explica Tarcísio, Zema, o Ratinho Júnior, que eu falei, todo mundo, o próprio Eduardo Bolsonaro, que se avorava a ser candidato também, todo mundo disputando ali. Vamos ver quem vai ser mais estúpido, quem vai conseguir parecer mais com o Bolsonaro para dar esse voto. Porque também se for jogando assim, com um discurso meio sensato, não pega esse voto, não. Esse voto tem que fazer igual o Zema. O Zema, eu acho que está fazendo um jogo bem feito. Assim, está sendo... Eu não sei, aliás, fica até uma dúvida. Eu não sei se ele é tão estúpido ou se é um teatro. Uhum. Porque ele está dizendo, colocando Renato Russo junto com Justiça Tributária ao contrário, Bolsa Família. Ele está fazendo uma confusão muito bolsonarista. Por isso que eu acho que ele está bem cotado nessa disputa. Ele está fazendo de idiota no sentido grego de idiota, aquele deslocado de qualquer realidade, completamente alienado. Ele está fazendo um papel perfeito do ponto de vista teatral, para pegar esse voto. O Tarcísio é mais sonso, não faz um teatro tão grande. Mas a disputa é porque existe esse voto.
Esse voto está aí quicando. É para quem for mais estúpido vai pegar um bocado. Você ainda acha que o Tarcísio não vai ser candidato à presidência? Eu acho que não vai. Ideia, não, eu acho que não vai. Ele está sendo pressionado como nunca. Tá. É banqueiro, todo dia tem um jantar com banqueiro, todo dia tem um converscote na Faria Lima. Há uma pressão, acho que ele nunca sentiu uma pressão, nem no Haiti, onde ele serviu lá, nas tropas brasileiras, violentamente contra as comunidades lá do Haiti. Nem no Haiti ele sofreu uma pressão como a Faria Lima está no pescoço dele agora. Mas eu creio que ele não é besta, ele não é doido. Que garantia ele tem? Está com um mandato aí, mais 4 anos, no maior estado do país, que tem uma reeleição ali que se encaminha. Precisa de Bolsonaro também para a reeleição aqui. Mas está indo, vai trocar para uma disputa com Lula. É difícil, hein? Ele não pode voltar para a sombra do Bandeirantes, não. Se ele perde a eleição, ele fica perdido na capoeira, fica perdido no mato sem cachorro. Né? Só para lembrar, tem que renunciar para Tem que renunciar. Um deputado pode concorrer a governador sem precisar renunciar ao cargo de deputado. Né? Mesmo um senador pode disputar a presidência da República sem renunciar. Exato. No executivo você não pode disputar outro cargo sem renunciar. Então tem que abrir mão do cargo de governador de São Paulo. Que ele está bem cotado para a reeleição, Pesquisa inclusive. Quest mostra, né? 43% contra 21% do Geraldo Alckmin, né? Então uma diferença. Aliás, é um fenômeno que todo e qualquer governador está com a avaliação lá em cima. Porque eu fiquei dizendo, será que o Tarcísio? Não é bem o Tarcísio. Você pega o Jerônimo na Bahia, está na mesma faixa, Ratinho Júnior está até acima. Até assim, um governo que é mal visto pela população, como a Raquel Lira em Pernambuco, tem 53% de aprovação. Então, é um fenômeno meio que governo, eu aprovo. Entendi. Nos estados. Sabe por quê, Chico? Porque o país está bem. Exatamente. O país está bem e uma parte não aceita atribuir esse bom momento do país ao presidente Lula. Boa. E acaba atribuindo ao governador. Muito por aí. Isso principalmente nos estados mais do sul e do sudeste, onde a avaliação do presidente Lula é mais baixa. Daqui a pouquinho eu vou convidar o deputado Lindbergh Farias para participar aqui conosco do segunda edição. Mas antes eu quero trazer um recado, porque a cartilha do autoritarismo está em curso no Brasil e os sinais estão por toda parte. Se nada for feito, gente, corremos o risco de uma catástrofe democrática sem precedentes. E aqui no ICL, você sabe, a gente enfrenta os ataques à democracia com conhecimento, com saber, com estratégia. Por isso, nós preparamos uma aula histórica e inédita aqui no Brasil com um dos maiores especialistas em democracia do mundo. Vai ser no dia 28 de agosto, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Sim, teremos uma aula magna, gratuita aqui no ICL, com Daniel Ziblatt, o professor de Harvard e também coautor do best-seller Como as Democracias Morrem e também Como Salvar as Democracias. A aula tem mediação de Eduardo Moreira e você vai entender como democracias mundo afora vêm sendo destruídas por líderes eleitos democraticamente pelo povo. Líderes estes que manipulam as instituições, atacam a imprensa, questionam as urnas e normalizam a violência como estratégia política, né? Sem dizer do uso da fé. Então, garanta a sua vaga agora. Não deixe para depois, tá? Corre lá em icln2.com.br, icln2.com.br. Interessante, né? Esse golpe 2.0, vamos dizer assim. Que é o que esse livro trata, né? Não é mais, não é mais só... Quer dizer, o Trump tem feito as duas coisas. Ele coloca também os porta-aviões, mas a CIA, todas as forças de inteligência dos Estados Unidos chegam e vão minando por dentro, como minaram com a Lava Jato, que tinha aliança com a CIA, como minaram em tantas outras ocasiões. É mais sofisticado o jogo. Minam com as Big Techs. Não é mais só na força, como desceram lá em Pernambuco, em 64, para tirar o governador Miguel Arraes do Palácio do Campo das Princesas. Tiraram a força, mandaram para Fernando Noronha, resolveram. Não, agora é mais sofisticado.
Assim, nos anos 70, grande arma do Império para enfraquecer os governos populares, democráticos, era a luta contra em favor dos direitos humanos, porque eram todos ditaduras, a esquerda era autoritária, né? O discurso do Jimmy Carter. Depois veio a guerra às drogas, nos anos 80 e 90, né? Tentando, a partir daí, militarizar a América Latina, controlar territórios, influenciar governos. Nós tivemos nos últimos anos, como lembrou o Chico, o aparelhamento das instituições judiciais para perseguir lideranças políticas, como o caso da Cristina Kirchner, do Evo Morales, do Rafael Correa, do presidente Lula, da presidenta Dilma, e agora a guerra cultural, o pânico moral, né, de que a esquerda vai destruir as famílias, vai destruir as sociedades e não sei o quê. Então é muito sofisticado e é muito bom a gente ter a oportunidade de ouvir pensadores tão importantes como esse. Aqui no ICL. Bela aula. Tá? 28 de agosto, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Programaço aqui. Corre lá para fazer a sua inscrição, tá bom? Olha só, gente. Parece que Bolsonaro teria, de fato, um plano para fugir, tá? É o que denunciou hoje o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, ao entrar com uma representação no Supremo pedindo a prisão preventiva do ex-presidente. Um dos indícios seria o pedido de asilo à Argentina. Vamos conversar agora com o deputado Lindbergh Farias, que vai explicar para a gente quais são os outros elementos desse plano de fuga. Olá, deputado! Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberta. Ao ICL Notícias, segunda edição. Eu entrei um pouco antes, Chico, e vi que o Juliano está aqui. Inclusive, estava fazendo falas perfeitas. Juliano tá, é um dos maiores quadros. O professor está na área. Mas, de novo, a minha imagem está na cara dele. Se eu não tivesse entrado antes, eu não iria saber que era ele. Ele estava fazendo falas aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A situação aqui é séria. Conte. Eu hoje fiz uma denúncia, Juliano. Denúncia. A gente aqui tem acesso a muita informação. A gente conversa com jornalistas. A gente conversa com órgãos de inteligência. Conversa com as pessoas. E eu confesso a vocês que eu fiquei assustado e me senti no dever de fazer uma denúncia pública e de comunicar às autoridades de um plano no entorno de Jair Bolsonaro de fuga. O plano é o seguinte, e eu liguei para todas as autoridades contando essa história e entramos com um novo pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Qual é o plano? E a distância da casa dele para a embaixada norte-americana é de 10 minutos. 10 minutos. O que é que ele pensa, que ele trabalhava? Ele entrar na embaixada dos Estados Unidos, só isso. Sim. Entrou na embaixada dos Estados Unidos, aí depois se pede o asilo político. Isso aqui é muito grave. Eu fiz questão de falar, porque sabendo de uma coisa como essa, tive informações de gente que a gente não é qualquer pessoa que tem acesso à inteligência. E entrei com isso, colocando hoje um pedido de prisão preventiva dele. Por que hoje? Porque o ministro Alexandre Moraes deu até às 20h32 ou 20h34 para a defesa do Jair Bolsonaro apresentar suas justificativas, porque ele está desobedecendo todas as medidas coercitivas. A tal da prisão domiciliar, ele não era para entrar em contato com o investigado. Sabe o que descobriram? Ele arrumou um outro celular. Ele está falando com o Braga Neto, que é quem está à frente daquele plano para matar o Lula. Ele montou redes de disseminação de notícias. Ele está no comando nisso aí. Mas o Alexandre Moraes também faz uma segunda pergunta e pede explicações para a defesa. O Bolsonaro já tinha dormido 2 dias na Embaixada da Hungria, pessoal. Se alguém acha que ele foi dormir na Embaixada da Hungria, que queria conhecer as dependências da Hungria, ele foi 2 dias na Embaixada da Hungria quando apreenderam o passaporte dele. E descobriram uma carta de 33 páginas em que ele pede asilo ao Milei, se diz perseguido. Então, Alexandre Moraes
vai estar esperando a defesa hoje até às 8h34. Eu confesso a vocês, eu preferia que a prisão dele acontecesse depois do julgamento definitivo. Sim. Em que ficasse provado a trama golpista, o plano de assassinato do Lula, do Alexandre de Moraes do Alckmin. Só que eu acho que o risco é muito sério. O risco de fuga é muito sério. Então, quero dizer a vocês que a noite aqui vai ser tensa, e eu estou aqui em Brasília, porque hoje o Alexandre de Moraes pode decidir hoje, pode mandar para a PGR, mas vai ter a defesa. Não sei se vocês sabem, já tem uma cela pronta na Polícia Federal para o Bolsonaro. A Polícia Federal teve que trabalhar, porque se houver a prisão preventiva hoje, não podia ser uma coisa sem organização. Diz que já tem uma sala, que tem banheiro, que está tudo organizado. Nós estamos aqui com especial cuidado dessa possibilidade de fuga. A gente entrou por outros motivos, eu não quero me alongar, a gente depois fala aí. Porque hoje, vamos lá, o que é que impede ele de fugir? Ele tem uma tornozeleira eletrônica, está lá no pé dele. Sim. Mas não tem um esquema policial não existe. Não, e ele pode... Ele pode sair, sim. Deputado, ele pode circular até 19 horas. Numa saída dessa, ele vai para a embaixada e adeus. Pode ir hoje à noite, cara. Se quiser, pode ir. Se ele estiver preocupado, pode ir hoje à noite. Não existe nenhum operativo especial de proteção dele ali. Isso é muito grave. O que é que vocês acham que aconteceria se ele batesse na embaixada? Ele entraria. Sim. A gente está vendo aqui uma conspiração envolvendo Estados Unidos, tarifas, sanções, faria um discurso de vítima, depois pediria asilo político, ficaria fazendo live lá dentro, atacando as instituições. Então, é uma situação que eu chamo a atenção, que é muito grave. Eu mandei esse pedido de prisão novamente para o ministro Alexandre de Moraes. A minha argumentação é, além dele ter desconsiderado todas as medidas cautelares, em cima de 2 pontos. Possibilidade de fuga e um outro e terceiro ponto. Chico, Juliano, Roberto, queria que vocês comentassem sobre isso. Gente, esse pessoal não para de escalar. Essa turma, se não houver prisão preventiva, você tem alguma dúvida que do período do julgamento, eles já depredaram a Polícia Federal, teve 8 de janeiro, bomba em aeroporto, toda essa ação de tarifas. O que é que vocês acham que vai acontecer aqui no Congresso na próxima semana, quando começar o julgamento? Eles vão tentar tudo de novo. Eles vão escalar. É tudo ou nada. Então, veja, é preciso ter um julgamento com tranquilidade, mas é preciso que as instituições coloquem um alerta de alarme máximo, porque nós vamos enfrentar, podem se preparar, um período de crise e de tentativa de desestabilização institucional por parte deles. Deputado, você falou do Congresso também, que há esse risco. Muito também por conta de não ter havido nenhuma punição, né? O Hugo Mota, ele ensaiou, mas não houve nenhuma punição. Então, nada faz a gente crer que não seja repetido aquela mesma operação de botar pé na frente do presidente do Congresso, de interditar a mesa e parar tudo, né? Olha, deixa eu te contar aqui. O Paulo Figueiredo, aquele sujeito que acompanha o Eduardo Bolsonaro lá em tudo, ontem fez um Twitter dizendo que é dever dos deputados aqui invadir novamente a mesa na próxima semana. Sim. Invadir na próxima semana. Ele fez uma convocação de instituir o Hugo Mota invadir com 100 deputados. Está lá no Twitter dele. Esse Paulo Figueiredo, esse Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, eles são comandantes disso tudo. Entendeu, Chico, Juliano? O Jair Bolsonaro, você acha que aquela invasão não teve autorização do Jair Bolsonaro aqui? Claro. Ele está com o celular paralelo. Aquela prisão domiciliar para ele não serviu para nada. Ele ficou em casa com o celular paralelo, desobedecendo tudo, falando com o Braga Neto, dando orientação para a turma aqui, mandando mensagens para serem disseminadas, e faltou firmeza aqui até agora nada, gente. Como é que aquele pessoal, Marcel Van Hatten,
o conterrâneo do Juliano, esse Marcel Van Hatten, eu vou te contar, viu? Golpista de linha maior. Ele e aquela turma toda não foram afastados, suspensos. Então a Câmara se vulnerabiliza pela sua fraqueza. Como é que agora vai impedir de acontecer de novo? Claro. Se não nada for feito, nós vamos entrar num período tenso da história a partir do dia 2. Vai ter repetição disso, aquilo, mas não só aqui. Vai ter muita confusão que eles vão tentar armar no país, que o método deles é esse. É um golpe continuado. Claro. Eles não vão parar. Lindbergh, boa noite, prazer falar contigo mais uma vez. Deixa eu te falar uma coisa. A gente estava analisando aqui, no início do programa, antes de você entrar aqui, toda a pressão que houve para cima do Alexandre de Moraes, questionando que a prisão preventiva domiciliar podia ter sido um ato exagerado, porque, afinal de contas, ele só tinha aparecido rapidinho numa live do Flávio e do Nicolas, naquela manifestação que aconteceu na Paulista. Bom, isso tudo caiu por terra depois da revelação dessa minuta de pedido de asilo, que mostrou que, de fato, ele considera e considerou ao longo desse 1 ano e meio tanto uma fuga para uma embaixada, como demonstra aí, você está lembrando das 2 noites que ele dormiu na embaixada da Hungria durante o carnaval do ano passado, e também a possibilidade de fuga do país. Então, tanto a fuga quanto o exílio, o asilo, o pedido de asilo político numa embaixada estão sobre a mesa permanentemente. O que a gente estava avaliando aqui é se o Alexandre de Moraes, mesmo com as reiteradas demonstrações de que essa turma não vai respeitar as determinações judiciais, se ele vai antecipar uma decisão que está tão pertinho de ser tomada, né? Que afinal de contas o julgamento começa no dia 2 de setembro, né? Se você considerar que a condenação está praticamente certa e que tem aí um período de recursos, isso pode levar mais uns 2 meses até ele ser preso. Você avalia, mais do ponto de vista político, né, que o Alexandre de Moraes pode estar fazendo essa conta do tipo, tem razão para prender, Lindbergh está certo, mas eu vou esperar uma condenação mais firme? Qual o problema, Juliano? Deixa eu te contar. Esse cálculo, que tem a questão jurídica e política. Esse cálculo um pouco político, todo mundo faz. Eu mesmo faço. Eu te confesso, pode ter gente que discorda de mim. Seria melhor que ele fosse julgado, a gente visse, tem tanta prova desse plano de assassinato do Lula, do Alexandre de Moraes, do Alckmin, ia aparecer tudo aquilo, ele ia ser condenado, ia ser preso. Qual o problema, por exemplo, que eu tenho uma opinião que tem que ter prisão preventiva? É porque os riscos são muito altos. Ele pode fazer 2 coisas. A fuga, eu estou convencido que a fuga, eu volto a dizer a vocês, eles têm um plano pronto para entrar na embaixada norte-americana. Então qual é o problema? Imagine o tamanho da frustração nacional. Se ele entra lá, faz o discurso e ele foge do julgamento. Então, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, tem muita gente dizendo o seguinte, ele está fazendo um cálculo político. Na outra vez, ele, com aquela prisão domiciliar, teve editorial da Folha, editorial do Estadão, uns e outros, dizendo que foi errado. Mas depois teve uma pesquisa da Folha de São Paulo que disse que 51% foi favorável à prisão domiciliar. Mas se eu tenho essas informações, vocês não acham que o ministro Alexandre de Moraes, que conduz isso com muita força, que está por dentro de cada detalhe de toda essa trama golpista, você acha que ele não teme realmente essa possibilidade de fuga, que seria entrar na embaixada, é mais fácil que fugir? Sim. É óbvio que a embaixada norte-americana é o caminho, Chico. Sim. O cara dormiu na Hungria 2 dias. Alguém desconsidera a relação deles com o governo do Trump? E os Estados Unidos é muito maior, né, Lindbergh? A embaixada dos Estados Unidos é muito maior que a da Hungria, né? Quem conhece Brasília sabe, né? Então ó, eu juro a vocês uma coisa. Eu estou aqui em Brasília. Esse final de semana eu não fui, minhas filhas vieram do Rio para cá. Vão dar 6h20 da noite. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho preocupação com o dia de hoje. Eu acho, sinceramente, como tem uma discussão sobre Alexandre de Moraes tomar uma decisão, eu fico assustado com a possibilidade
dele ser um monitoramento policial, mas só com a tornozeleirinha, até hoje eu tenho preocupação. Eu acho que é uma coisa urgente. Entendeu? Então, talvez o ministro Alexandre de Moraes não tenha esse tempo todo que as pessoas digam, poxa, falta pouco tempo, vai começar no dia 2 o julgamento, claro que alguém pode pedir vistas, é muita instabilidade, é muita coisa, e a gente não pode perder que esse julgamento aconteça. Então, esse drama que eu estou dizendo assim, que eu fico preocupado com o dia de hoje, vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes também não fica? Claro. Então, para mim, é uma incógnita. Pode acontecer qualquer coisa hoje. O Alexandre de Moraes, ele viu a capacidade de desobediência do réu, do Bolsonaro. Ele desobedeceu tudo. Ele pega novo telefone, liga para o Braga Neto, ele não obedece. E um cara abastecido com muito dinheiro também. A gente não pode desconsiderar essa grana revelada agora. Alguém que acumulou 44 milhões no espaço de menos de 2 anos. Então, alguém que conta com... Pegue as comunicações da embaixada norte-americana, são comunicações que citam o nome dele. Assim, abrindo as portas para o Jair Bolsonaro. Aquilo é mais do que um convite. Claro. Então, o risco é real. Eu estou contigo nessa, deputado. O risco é real. Uma aliança... E essa aliança com os norte-americanos, você sabe que o Juliano estava feito uma fala, falou do Plano Colômbia. É o seguinte, os Estados Unidos, eu estou convencido, tem um plano de recolonização da América Latina. Você vê o jeito do Trump, do Bolsonaro, se dirigindo ao advogado do Trump. É uma política de colaboração. Você sabe, Juliano, que é um caso de traição nacional típica. Nunca na história do Brasil, uma organização política, nem os integralistas de Plínio Salgado, nem na época da ditadura, vestiram tanto a camisa de um país e se posicionaram tanto contra os interesses nacionais brasileiros. Eu fiquei vendo a fala desse Tarcísio, esse cara não tem condições de ser presidente da República. Ele quer tem que fazer um agrado para o Trump, um favor para o Trump, num momento como esse. Então, veja, eu chamo a atenção para vocês. É um plano eu acho que o que eles estão querendo entregar é o Brasil. É quase um plano de recolonização do governo norte-americano com eles. Não por acaso, Juliano, não sei se vocês viram, que o governo norte-americano fez também carga contra o Uribe. Sim. O Uribe era, na verdade, o grande homem dos Estados Unidos aqui na América Latina, claro, com o Plano Colômbia. Então a gente está vivendo um momento que isso tem tudo a ver. É um governo, na história, os traidores da pátria. Eles tiveram a coragem de chamar o Celso Amorim, esses bolsonaristas, ontem, aqui na Câmara. Eu fui lá e disse para eles, eu quero entender a inteligência de vocês. O que é que vocês... Qual é a sofisticação desse chamado? Eles falavam do Hamas, eles falavam da guerra da Ucrânia e fugiam do Brasil. E eu olhei para eles e disse o seguinte, olha, o que vocês estão fazendo aqui é traição nacional. Eu estou com um projeto do crime de alta traição nacional. São 40 anos de prisão. Muita gente diz que é muito rígido. Aí eu comecei a ver como era tratado isso nos Estados Unidos. Vários estados norte-americanos, traição nacional... É pelotão de fuzilamento. Porque o que esses caras estão fazendo aqui é uma loucura. O prejuízo do Eduardo Bolsonaro ao Brasil já são mais de 40 bilhões. E agora ameaçando bancos. Então, eu diria para vocês aqui, eu acho que o presidente Lula está muito bem, porque está defendendo o país. 70% está contra o Trump. 48% concordam com o que o Lula e o PT estão fazendo. E tem um dado que mostra como eles estão se isolando, viu? 69% da população acha que Eduardo Bolsonaro está agindo só para proteger a sua família, seus interesses próprios, e não os interesses do Brasil.
para concluir, para passar para vocês, gente, tem duas cenas desmoralizantes nessas conversas. Tem um trecho que o Eduardo Bolsonaro diz que tem que largar esse povo das velhinhas com a Bíblia na mão. Não sei se vocês viram isso. Sim, sim. Ele diz, olha, se a gente for nessa anistia aí, ampla, a gente vai perder o trunfo nos Estados Unidos. Sim. Ele diz, não vale a pena. A gente tem que mostrar isso. Outra coisa é quando ele diz, o Jair Bolsonaro puxa para ele, que não tem história, tem que fazer anistia. Ele diz, eu não posso me expor, mas é isso, é interessante porque mostra, puxa para o colo dele, que é uma articulação deles, do próprio Jair Bolsonaro, essa articulação aqui contra o Brasil. Tá certo. Muito bom. Deputado Lindbergh Farias, vamos ficar de olho também durante o final de semana e principalmente na noite de hoje também, né? Lembrando que agora são 6h25, temos aí 2 horas e 10 minutos para que a defesa do ex-presidente apresente ali os seus argumentos sobre o descumprimento das cautelares e também o pedido de asilo na Argentina. Enfim, tem muito o que explicar. Deputado, obrigada. Olha, muito obrigado, Roberta. Eu até peço, quando eu encontro você, eu encontro o Chico, eu gosto tanto do Chico, do Juliano aqui. Isso é um ambiente que eu me sinto um pouco em casa, mas dizer o seguinte, viu? O ICL tem que estar vigilante hoje à noite, tá? Plantão. Pode acontecer hoje muita coisa. Pode ter prisão preventiva dele, tá? Vamos ficar de olho de na Embaixada plantão Norte-Americana. Ninguém dorme, Lindbergh, ninguém dorme. Vamos ficar Vamos atentos atento, vamos atento. Deputado, obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigado, querido. Valeu. Olha só, a gente lançou uma enquete na nossa página. Opa! Tá? Vamos votar. Quero votar, A quero pergunta é a votar. seguinte, você acha que Bolsonaro foge do Brasil antes do julgamento? Você pode responder lá, sim, não, ou tenta, mas não consegue. A gente vai trazendo as Opa, parciais gostei aqui ao desse longo tenta, do mas não programa. consegue, hein? Tenta, mas não consegue? Eu acho que se armar alguma coisa com essa sintonia que está com a turma do Trump, e a essa altura o Trump já sabe que ele não tem condição de prosperar como candidato, porque eu acho que eles iludiram um pouco o Trump nisso. Ele pode ser candidato, e ele candidato vai ganhar, e ele, uma vez ganhando, vai devolver os Estados Unidos para tudo para vocês. Terras raras, petróleo, vocês pegam tudo para vocês de novo, como já foi em 64. Eu acho que o Trump se iludiu um pouco com isso. Não sei se ele vai se esforçar tanto para tirar ele daqui, mas está viva a possibilidade de fuga. Você tá no tenta, mas não consegue? Ou consegue? Não, eu vou votar na fuga. Fuga? Fuga. Você, Juliana? Fuga / ajuda do Trump. Eu vou até abrir aqui com as opções não, ou exatas. tenta, mas não consegue. Tô vendo aqui no nosso grupo. Sim, não, tenta, mas não consegue. A questão é a seguinte, ele só vai sair de casa para andar esses 10 minutos que o Lindbergh descreveu até a Embaixada dos Estados Unidos, se a Embaixada decidir, ninguém vai bater lá, vocês podem me dar asilo? Não, volta amanhã, quer dizer, não tem pão velho, aquela coisa. Então, não vai acontecer. E aí, portanto, a decisão não é se o Bolsonaro vai ou não vai, né? É se os Estados Unidos aceitam ou não aceitam. E é uma crise institucional de grandes dimensões você dar asilo a uma pessoa que será condenada em 10, 15 dias na sua embaixada num país estrangeiro. Quer dizer, é diferente, por exemplo, o caso do Julian Assange, por exemplo, né, que estava sendo julgado na Suécia e conseguiu asilo na Embaixada do Equador no Reino Unido. Ou seja, nem Reino Unido, nem Equador estavam diretamente em choque entre si, estavam em choque com a Suécia, né? O Edward Snowden. Então, neste caso, realmente, eu acho que os Estados Unidos não dão o asilo e, portanto, ele vai tentar no sentido de ligar o Trump, será que eu posso ficar aí na embaixada aí, tá ok? Ice cream. Popcorn. Tem um ice cream aí na embaixada. E aí eu acho que a embaixada vai dizer, me desculpa, mas aí você tá pedindo um pouco demais já, meu Não tem amigo. sorvete, não. Eu acho que a embaixada... Ele tenta, mas não consegue. Tanto o Trump como a embaixada americana não tem o menor escrúpulo nessa altura, faz qualquer coisa. Não tem lei, eles têm punido gente de Haia, do Tribunal de Haia. Pode ser também. Não tem nenhum escrúpulo, eu acho que dá abrigo. Ele passa uma noite ali em festa no primeiro avião, desses aviões da CIA que tem entrado no Brasil. Ele pica vai a mula. embora, nunca mais a gente vê essa praga também no Brasil, que não deixa de ser uma vantagem.
Bom, Olha só, vê aí tem o a resultado. parcial aí, né? A gente Parcial. tem a parcial aí na tela, por favor? Olha, Aqui. tá Sentir a temperatura, ó. Tá apertado. 47% sim, 14% não, 39% tenta, mas não consegue. Cara, eu vou dizer pra vocês, eu acho que ele perdeu o bonde. Ele já deveria ter fugido. Tava com a grana, tava sem tornozeleira, tava solto. Isso é, mas acredita, sabe, Roberto? Ele As autoridades não estavam atentas. preste eu acho atenção que na perdeu o fala bonde. do... Mas ele estava acreditando em se salvar, tanto pela anistia como pelo próprio Trump. Veja a fala do Malafaia para ele. A fala do Malafaia dizendo, você está com faca e o queijo na mão, a bola é sua, o homem quer salvar você. Aí você mira e na cabeça, pensa na cabeça de Bolsonaro. É um exercício meio difícil, mas eu convido a você pensar assim. Ele diz, pô, o Trump, cara, o cara que ele admira, a extrema-direita, dono do mundo, esse cara vai me tirar daqui. Esse cara vai me tirar daqui, eu tô com o Trump, imagina. E aí ele acredita na possibilidade de se salvar, que haveria um castigo tão grande do Brasil que o Brasil ia unido votar pela anistia para livrar a economia de uma grande derrocada. Ele pensa assim. A conversa dele com o Malafaia revela exatamente isso. Só que está ficando tarde. O fato é que nessa semana a Polícia Federal indiciou Eduardo e Jair Bolsonaro por coação na ação penal do golpe. E aí, no inquérito que foi tornado público, é possível ouvir uma série de áudios, né, e ler os prints que mostram a forma carinhosamente violenta, digamos assim, com que a família Bolsonaro se trata, né, com trocas de xingamentos e críticas bem abertas. A gente chama agora o professor Castro Rocha para analisar como é que essas relações truculentas, elas são uma marca da extrema-direita e particularmente do clã Bolsonaro. Deixa eu dar boa noite ao querido professor Castro Rocha, pedindo-lhe desculpas, né, pelo atraso na sua participação aqui no programa. E deixa eu perguntar, professor, essa violência familiar da família Bolsonaro, ela também se estende, né, para o espaço público da política. Não se resume ao clã Bolsonaro. Boa noite novamente. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. Boa noite, Juliana. Não, Roberta, problema nenhum. Eu estava aqui escutando com enorme interesse o deputado federal Lindenberg Farias. Foi muito importante a fala dele. Vamos lá, Roberta. Nas sextas-feiras eu tenho combinado aqui com vocês de sempre trazer uma leitura, não é isso, Chico? Isso! Hoje não será literária, Roberta. Será um ensaio que eu acho que nos ajuda a compreender perfeitamente o ponto fundamental que você levantou. Não é apenas um traço da família Bolsonaro, embora seja muito saliente na família Bolsonaro, é um traço da vida brasileira. Em 1936, o Sérgio Buarque de Holanda publicou um ensaio chamado Raízes do Brasil. Neste ensaio, ele apropriou-se de um conceito criado por um poeta, aí Chico, um poeta, Ribeiro Couto. Sim. Uma vez perguntaram a Ribeiro Couto se havia alguma contribuição propriamente brasileira à civilização. E o Ribeiro Couto, como bom poeta, respondeu dizendo que sim, era a cordialidade do brasileiro. E geralmente se interpreta essa cordialidade como sendo um caráter amável, receber bem, ser generoso, polido. Mas o Sérgio Buarque de Holanda virou a ideia de cabeça para baixo. E ele disse o seguinte, de fato, é uma característica do homem brasileiro, ou seja, do brasileiro, brasileira, ser o que ele então disse no capítulo 5 de Raízes do Brasil, e o livro não é lido, Chico e Juliana, mas o capítulo 5 todo mundo lê, que é o capítulo O Homem Cordial. Roberto, o que é um homem cordial no livro do Sérgio Buarque de Holanda? É isto, porque diz o Sérgio Buarque de Holanda que cordial, e ele utiliza um pensador jurista alemão chamado Carl Schmitt para desenvolver o conceito. Cordial vem do latim cor, cordis, coração. O homem cordial é aquele que age movido pelo afeto. E você agora, Roberto, reconhecerá toda a extrema-direita brasileira. Ele age movido pelo afeto. Mas o afeto que move o homem cordial é uma balança contraditória o tempo todo. Para os seus aliados, ele é puro sorriso, abraços, e ele é a pessoa mais amável do mundo.
para todo aquele que ele não identifica como aliado, ele é violento, ele é irracível, ele é capaz dos gestos os mais cruéis e bárbaros contra todo aquele que ele não reconhece como sendo do seu clã. Então, o homem cordial, ao mesmo tempo, ele pode ser muito amável e muito violento, muito polido e muito selvagem. E onde é que está a diferença? O que marca a diferença entre um comportamento e outro? Para o homem cordial, Roberta, só merece o coração aquele que é o seu aliado, aquele que é o seu cúmplice. Todos os outros merecem apenas o chicote. Por isso, a violência é a marca do homem cordial. A violência para todo aquele que não seja espelho. Roberta, isto é ou não é um retrato acabado de Bolsonaro? Total. Muito, muito. Vi aqui, ó, na minha frente. Se materializou, professor. Boa. Perfeitamente. É isso. Deixa eu aproveitar e trazer uma outra notícia, professor, que a gente quer ouvir o senhor. É sobre uma campanha que tem acontecido silenciosamente nas redes sociais da extrema-direita e foi percebida pelo senhor. Se trata de um movimento chamado Eu Só Voto em Bolsonaro e que não reconhece nenhum outro candidato que possa herdar os votos desse campo. A ideia seria endossar que há uma perseguição política em curso no Brasil provocada por Alexandre de Moraes e pelo STF. O problema, professor, é que tem muito político de olho nos votos bolsonaristas e também de olho na prisão do Bolsonaro, para poder reivindicar aí os votos da extrema-direita. O campo está todo bagunçado, né? E olha que interessante, Roberto, olha que coincidência feliz. Eu propus que nós conversássemos sobre esse tema e o que o deputado Lindbergh Farias acabou de falar reforça o que eu proporei agora como uma hipótese. A hipótese é a seguinte, Roberta. Chico, Juliano, até uns 2 meses atrás, nós chegamos à conclusão, nós todos juntos conversando, de que o verdadeiro plano da extrema-direita para 2026 não era mais a presidência da República. Que a presidência da República poderia ser um bônus se houvesse algum contratempo no governo Lula em 2025. Mas que o verdadeiro projeto da extrema-direita era apostar todas as fichas na conquista do Senado, para que, em 2030, quando houvesse a possibilidade da extrema-direita disputar a presidência, o judiciário já estivesse manietado. Porque em todos os países do mundo em que a extrema-direita venceu uma eleição e depois se perpetuou no poder, o primeiro passo foi controlar o judiciário. E o golpe bolsonarista falhou porque eles não conseguiram controlar o judiciário. Então, e nesse projeto, houve uma entrevista do Flávio Bolsonaro muito forte, totalmente golpista, absurdamente golpista, que o Flávio Bolsonaro dizia que o pai dele apoiaria o candidato que se comprometesse não só em indultar o ex-presidente Bolsonaro, mas, se fosse necessário, a enfrentar com força o Supremo Tribunal Federal se o STF não autorizasse o indulto ao Bolsonaro. Vocês se recordam disso, não é? Era o projeto. O Bolsonaro apoiaria um candidato à presidência se ele assumisse o compromisso do indulto. Roberto, Juliano, Chico, para toda a audiência, eu quero propor, a partir dessa minha imersão nas redes sociais bolsonaristas, que o plano mudou. E o plano mudou de uma forma assustadora. E essa forma assustadora tem tudo a ver com o projeto de lei que o deputado Lindbergh Farias anunciou que pretende propor. Como é que o plano mudou? Roberto, me acompanhe. Assim. E aí vocês verão que todos os aparentes desabafos e falta de sentido das mensagens do Eduardo Bolsonaro fazem perfeito sentido. Vamos lá. Em que o plano mudou? Há mais ou menos 72 horas principiou a campanha Só Voto no Bolsonaro. Se você afirma, Roberta, só voto no Bolsonaro, logicamente o que você está dizendo é que se o Bolsonaro não estiver na eleição, você não participa. E você não participa por quê? Porque você está afirmando que existe uma perseguição política à oposição e que, por isso, a eleição é um acordo entre compadres. Mas como assim? O Bolsonaro não apoiará o Tarcísio de Freitas ou qualquer outro candidato? Não, Roberta. A ideia seria, o Bolsonaro não apoia nenhum candidato porque diria que todos os 4 governadores que lutam, mendigam pelo apoio dele,
Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Tarcísio de Freitas seriam parte do sistema. Então, Chico, quando Eduardo escreve para o pai, o ex-presidente Bolsonaro, e diz: a vitória do Tarcísio apenas favorece a Faria Lima. Tarcísio está... aqueles palavrões que ele usa. Tarcísio vai nós, aqueles palavrões que ele usa. Quando o Carlos Bolsonaro faz uma mensagem dizendo que os 4 governadores são ratos, quando começa a haver um distanciamento forte em relação ao Tarcísio de Freitas, o que está por trás, Roberto, é assim: só voto no Bolsonaro. Se Bolsonaro não estiver na cédula eleitoral, a eleição não é legítima. Se a eleição não é legítima, qual é a consequência? A consequência está circulando vertiginosamente no WhatsApp, no Telegram bolsonarista. A consequência é uma entrevista dada há 36 horas pelo Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro deu uma entrevista dizendo: se em 2026, na eleição presidencial, o nome do presidente Bolsonaro não estiver presente, esta eleição é fraudulenta porque a oposição foi excluída. E, portanto, provavelmente o governo americano não reconhecerá o resultado das eleições, criando caminho para uma crise institucional sem proporções, porque nunca um governo americano deixou de reconhecer a eleição brasileira, e criando caminho, pior ainda, para que 2 frases aparentemente desconexas da realidade do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro ganhem outro matiz. Disse Eduardo Bolsonaro: eu antevejo um porta-aviões no Lago Paranoá. Disse o Flávio Bolsonaro, comparando a situação brasileira a Hiroshima e Nagasaki, dizendo: a primeira bomba atômica veio, Tarifaço e Lei Magnitsky. Ele disse: vamos esperar a segunda bomba atômica? Ou seja, o projeto seria, a partir de um acordo da extrema-direita brasileira bolsonarista com a CIA e a Casa Branca, de criar um projeto a curto prazo para desestabilização completa das instituições brasileiras. É o que está em curso agora contra o STF, é o que está em curso contra a economia brasileira, é o que está em curso contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que é grave, Roberta, é que se isso que eu estou propondo, e para que fique claro para o Juliano, para o Chico, para todos, eu não estou propondo como exercício de imaginação, Chico. Eu estou propondo como uma análise derivada. Eu mandei vários prints para vocês, como uma análise derivada da minha imersão nas redes sociais bolsonaristas, no WhatsApp e no Telegram. Isso começa a circular vertiginosamente. Perceba qual é o plano, então. Não é mais apoiar um candidato, é não apoiar candidato nenhum. E o que está por trás disso? A reedição de uma velha teoria do Olavo de Carvalho. Qual era a teoria? Dizia Olavo de Carvalho que no Brasil nunca houve oposição porque havia um teatro das tesouras. De um lado o PSDB, do outro lado o PT, mas a base era a mesma, era o sistema. O que eles estão propondo é que Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas seriam o PSDB do passado, isto é, eles são parte do sistema. Se o Bolsonaro não estiver na cédula eleitoral, a oposição foi alijada. Chico, Juliano, qual é um dos argumentos para que a frota norte-americana esteja agora se aproximando da Venezuela? É que a oposição foi alijada do processo eleitoral. Então percebam a gravidade da traição à pátria dessas pessoas. Percebam a gravidade, e eu proponho que nós comecemos a mudar o nosso vocabulário. Eduardo Bolsonaro não é deputado federal, é um terrorista legislativo. Paulo Figueiredo não é um jornalista, é um comerciante da radicalização. É um influencer de extrema-direita, comerciante da radicalização. Ele radicaliza para pedir Pix, para monetizar a radicalização como produto. Só há uma coisa a ser feita: contra vento e maré, que nós tenhamos altivez para condenar todos que devem ser condenados. A condenação desses golpistas hoje é uma questão pedagógica indispensável para a sobrevivência da democracia no Brasil. Este é o novo plano da extrema-direita, Roberto.
Muito bom, professor. Muito boa essa análise. Ou seja, 2026 já começou e promete. Pelo amor de Deus. Sim. Todo esse perigo aí é que a gente corre. É isso. Agora, professor, hoje é sexta-feira, dia de dicas de cinema do ICL. E aí o nosso colega, o Matheus Pichonelli, ele traz uma dica cultural muito ligada ao movimento que a gente está falando aqui, né, e que a gente está vivendo. É o filme Guerra Oculta, que faz um mergulho nas operações secretas dos Estados Unidos na América Latina, revelando como a Guerra Fria foi travada nos bastidores entre espionagem, ingerências e golpes patrocinados. Vamos ver. Para uma guerra acontecer, o invasor não precisa apenas de um inimigo e de uma ameaça. Ele precisa convencer um país inteiro de que existe um inimigo e existe uma ameaça. Para isso, a propaganda é uma das principais armas de guerra desde que o mundo é mundo. Ou melhor, desde que profissionais do marketing transformaram a propaganda de guerra em trincheira. No documentário Guerra Oculta, que está em cartaz na plataforma do ICL, um ex-correspondente de guerra mostra as relações espúrias existentes entre governos e empresas de comunicação para passar apenas uma versão dos fatos, ou uma versão da guerra. Geralmente essa versão oficial não conta a história das pessoas comuns atingidas por bombardeios. Spoiler número 1. Quanto mais sofisticada essa relação se tornou, mais civis foram mortos do século passado até aqui. Nesse jogo vale de tudo, desde instalar porta-vozes nos noticiários, como se estivessem dando opiniões isentas sobre o conflito, quanto recrutar jornalistas e levá-los até as áreas de conflito para uma cobertura que vai mostrar só um lado do conflito. Quando isso acontece, o agressor tem total controle sobre a história que ele quer contar. Mas o que o invasor quer, afinal de contas? Spoiler número 2. Para responder essa pergunta, vale prestar atenção no que diz o Julian Assange, fundador do Wikileaks e um dos muitos entrevistados ao longo do documentário. Assange é um dos muitos exemplos de como vozes independentes são caladas quando contestam a versão oficial dessas guerras. Essas vozes são caladas ou por pressão direta ou simplesmente eliminadas, como a gente viu recentemente em um ataque de Israel a um hospital em Gaza, que matou uma equipe inteira de jornalistas da Al Jazeera. Pois é, a máquina de destruição em massa continua operando a mil. E olha só que coisa, ela não estava no Iraque, como todo mundo noticiou no início dos anos 2000. O óleo dessas engrenagens são as mentiras que profissionais supostamente respeitáveis replicam sem o menor questionamento. Essa máquina de produzir mentiras encheu a mão de todo mundo de sangue, desde o mensageiro até o mais convicto dos espectadores. This film is about your right to know. É isso, professor. O filme é Guerra Oculta. Muito importante, uau! E olha, no caso da América Latina, Roberto, se você me permite, a primeira vez que a CIA realizou um processo de desestabilização de um governo foi em 1954 na Guatemala. Foi uma espécie de laboratório que depois foi utilizado no Brasil em 64 e no Chile em 73. E o processo é produzir constantemente pequenas crises institucionais que levam à desestabilização do regime, facilitando ao máximo intervenções militares. Roberta, é isto o que está em curso agora. Por isso que é tão importante que esse julgamento seja rápido, que termine em setembro de fato e que todos os culpados sejam punidos com pena de privação de liberdade. Isso terá para a democracia brasileira um efeito pedagógico fundamental. Não, importantíssimo. Terá o efeito que não tivemos até agora, né? Não tivemos prisão de militares golpistas ao longo da história. Isso é muito grave. Se repete, né, Chico? Se repete, vem de novo. Se não prender agora, vem de novo. Vão fazer tudo de novo. Tá certo. Professor Castro Rocha, um ótimo final de semana para o senhor. Um beijo, até breve. Obrigado, pessoal. Para vocês também e para a nossa audiência. Um abraço. Boa noite, professor. Deixa eu trazer o segundo recado importante para a nossa comunidade. É o seguinte, as vendas de ingressos para o Despertar 2025 estão oficialmente abertas para o público, tá? Então garanta agora mesmo o seu ingresso em despertar2025.com.br. Eu lembro que esse é o maior evento, né? O maior encontro da comunidade do ICL, e ela vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro, no Espaço Vibra São Paulo, o mesmo local em que aconteceu o ano passado. E o Espaço Vibra é a maior casa de shows com capacidade
de até 4.000 pessoas. O ano passado estava lotado. Festão, né? Máxima, encontro de toda a comunidade, calor né? humano, Gente do Brasil troca, inteiro. conhecimento. E eu lembro que o Despertar 2025 é o início de uma revolução que vai conectar pessoas e ideias para a gente transformar esse Brasil. E quando a mudança é coletiva, ela é mais potente e ela é mais interessante. Então, acesse agora mesmo despertar2025.com.br para garantir o seu lugar e também conferir os gigantes que vão estar por lá com a gente. Eu vou estar por lá, Chico Sá. Estamos na área, por favor. Juliano está por lá. Você está sabendo tem algum spoiler? Já está sabendo de alguma coisa? E alguma grande atração? Nada, ainda nada? O que eu sei não posso contar. Chico Sá vai estar lá. Chico Sá vai estar lá. Cara, eu sou da casa, eu estou na área sempre. É isso aí. Deixa eu dar boa noite para a Cris Serra para perguntar se este ano ela vai aparecer, né? Porque o ano passado você estava de férias, não estava, Cris? Não te vi lá. Boa noite. Eu não fui, eu não lembro exatamente. Eu acho que eu estava de licença para escrever meu livro, Roberta. Exatamente. O caso Braskem e outras histórias. Cris Serra, registra aí, ó. 19 que coisa boa. e 20. Queremos te ver ao vivo, eu e nossa comunidade toda. Viu? Mas eu não vou estar esse ano também, não. Poxa, Cris. Ainda não será dessa vez. Não será dessa vez. Mas tudo bem, gente. Vamos lá, porque a Autoridade Mundial em Crises Alimentares, que é ligada à ONU, anunciou hoje que a faixa de Gaza está em situação de fome generalizada. O relatório aponta que mais de 500 mil pessoas enfrentam risco de fome, miséria e morte. Há meses, a Organização das Nações Unidas ela vem denunciando, Israel por limitar o acesso à ajuda humanitária na região. Netanyahu nega a informação e disse que o relatório é falso e distorcido. Cris, quer dizer que as imagens que a gente vê das pessoas na fila para pegar comida, morrendo, sendo bombardeadas, é inteligência artificial, então, né? Não condiz com a realidade. Eu acho que o Netanyahu pensa isso, Roberta, ou pelo menos é o que ele diz, para tentar tentar enganar as pessoas. É impossível enganar o mundo inteiro diante do que a gente está vendo em Gaza, e só há uma coisa a ser feita nesse momento. O mundo inteiro, todos os países e todos os organismos internacionais que ainda têm alguma funcionalidade, que ainda não entraram em colapso total, a gente vê hoje no mundo uma espécie de colapso do multilateralismo, mas, enfim, ainda é possível reunir países diante desse genocídio que a gente assiste todos os dias, cada dia mais alcançando uma escala e um patamar que nós, como humanidade, não podemos aceitar. Só há uma coisa a fazer nesse momento: cessar fogo imediato, entrada de ajuda humanitária maciça na faixa de Gaza, para tentar conter o que já é uma catástrofe humanitária da qual nós iremos nos envergonhar por muito tempo pela nossa incapacidade de deter esse genocídio em curso. Então, uma coisa só a fazer, e todos os países que têm algum poder sobre Israel, alguma influência, seja por meio de sanções, seja por meio de alguma questão econômica, só há uma coisa a fazer, que não são palavras, não é esperar a Assembleia Geral da ONU e reconhecer o Estado da Palestina, que está se desintegrando a olhos vistos, Só há uma coisa a fazer: cessar fogo imediato e entrada maciça de ajuda humanitária. Cris, essa sensação é muito real, né? A gente está... hoje eu via no El País, assim, um editorial dizendo: será que a humanidade vai deixar passar isso e ninguém vai parar Israel? Parece que não, né, Cris? Parece que ninguém vai parar Israel. Parece que não, Chico, é exatamente isso, sabe? Ao contrário, a crise humanitária só aumenta em escala, em intensidade, em atrocidades, As imagens que a gente vê de crianças desnutridas, esqueléticas, como a gente viu
quando o mundo descobriu os campos de concentração da Alemanha, dos nazistas, e como a gente viu algumas décadas atrás, durante uma fome, uma crise de fome na África, algumas décadas atrás. Pelo menos no meu tempo de vida, são essas duas referências que eu tenho. De tempo de vida, eu já estava ligada nos acontecimentos do mundo na época da crise na África, e no caso da Alemanha, porque a gente estuda história e sabe o que aconteceu. É o que a gente está vendo agora em Gaza. Essa mesma organização que a Roberta apontou, ela fala que são milhares de crianças que podem morrer nos próximos dias por fome e subnutrição. Ou seja, esse é um trauma que vai se perpetuar ainda por muito tempo, não só pela quantidade de gente morrendo de fome ou pelos ataques, pelos bombardeios, mas porque também as crianças que sobreviverem ou as pessoas que sobreviverem a essa fome planejada como instrumento de guerra e de morte, elas vão ter sequelas por gerações. Então, o cessar-fogo e a entrada imediata de alimentos é só para estancar uma crise que já saiu de controle. Mas esses traumas e as sequelas a gente vai ver e viver por gerações. E, Cris, boa noite para você. Numa semana, essa informação que a ONU divulga, numa semana em que Israel reconhece pela primeira vez que 86% das vítimas da ação militar que está em curso em Gaza são civis. Olha, para Israel reconhecer que 86% das vítimas são civis, é porque provavelmente passa dos 90% de vítimas civis. E só completando, Cris, o raciocínio que você traz, que eu acho importantíssimo, que é quem pode parar Israel. As Nações Unidas estava pegando aqui o dado, 11 missões de estabilização e manutenção da paz nesse momento. São tropas que as Nações Unidas reúnem de vários países que são signatários dos tratados internacionais que a ONU publicou ao longo desses quase 70 anos. Na República Democrática do Congo tem uma operação, no Saara Ocidental tem uma operação, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Líbano, Síria, Chipre, Kosovo e Sérvia, Índia e Paquistão. Ou seja, nesse momento, essas são as missões que a ONU financia, mobiliza e organiza para garantir a paz e evitar massacres e genocídios. A pergunta que fica é por que não há uma missão como essa em Gaza nesse momento para impedir que Israel siga assassinando impunemente, seja pela fome, seja pelas bombas, seja pelas metralhadoras, cidadãos e cidadãs civis em Gaza. Exatamente, essa pergunta que fica, né? Porque essa relação que você traz mostra o seguinte: quando querem se mobilizar, tem recursos para isso. Então, a questão lá da invasão na faixa de Gaza é uma questão política, claro, né? É como se o mundo estivesse rendido diante de Israel. Israel, claro, e seu principal aliado, os Estados Unidos, né? Na verdade, a dificuldade, me parece, dos países agirem, né, é por causa dessa aliança indissolúvel Israel-Estados Unidos. E aí fica a pergunta também, até quando a gente vai assistir a esse morticínio, a esse genocídio? É uma coisa indecente, ultrajante para a humanidade. Cris, quero trazer um outro assunto, porque faltam apenas 80 dias para a COP30, né? Só que diante da crise de hospedagem em Belém, apenas 47 dos 196 países participantes confirmaram presença. Hoje, representantes do governo e da ONU se reuniram para discutir a crise. O Brasil rejeitou a proposta de subsidiar a hospedagem para países menos desenvolvidos. No começo do mês, o presidente da COP, o André Correia do Lago, admitiu o problema de hospedagem e disse que os preços estavam em torno de 10 vezes acima do normal. Tá bastante caro ir para a COP, hein, Cris? Roberta, tá caro, tá difícil, de fato. Existe uma crise que o governo, a presidência da COP e o governo brasileiro, obviamente, tentam administrar. Existe um foco de tensão, que é o preço da hospedagem. O diplomata encarregado dessa questão logística e de hospedagem, Walter Correia, que estava na coletiva, que foi concedida hoje, logo após a reunião do André Correia do Lago com os países, ele estava também na reunião, ele disse o seguinte: há um problema muito concreto, é que todo mundo que vai para a COP quer uma fórmula de hospedagem que não existe para todo mundo, que é o seguinte: hospedagem cobrando uma diária em torno de $100, que seja quarto
individual e que seja perto do evento, do local do evento. Essa fórmula não existe, ele foi muito claro a respeito disso. Ou seja, as formas de hospedagem em Belém com essas características são limitadas, de fato, né? A gente viu aí o número que você trouxe, cerca de 25% dos países esperados que já confirmaram a sua hospedagem. A secretária, ex-ministra Miriam Belchior, que está também engajada nesse processo, ela disse, todos querem participar, mas só confirmaram até agora esses 25%, né, que são formas de hospedagem diferentes, alternativas, próprias de uma cidade que tem a característica da Amazônia, que tem seus limites, que tem seus problemas. Então, também quem vem para a COP precisa entender isso. Bom, para resumir, existe sim esse foco de tensão. Os países cobram do governo brasileiro e da presidência da COP uma atitude mais enérgica, essa palavra sou eu que estou usando, enfim, mas cobram uma intervenção, que o governo brasileiro faça uma intervenção nos preços dos hotéis. A Miriam Belchior foi muito clara, nós temos limites para intervenção, né? Nós somos uma democracia e não podemos simplesmente sair por aí fazendo intervenção econômica em determinados setores da economia brasileira. Os hotéis são um desses setores. Ou seja, há um impasse, né? O que o André Corrêa do Lago trouxe, então, como informação nessa coletiva hoje? Que foi formada uma força-tarefa constituída por vários ministérios, por vários órgãos. Essa força-tarefa terá, entre suas missões, talvez a mais prioritária, dar uma assistência a 72 países, segundo ele, classificados como são os países insulares e são países mais pobres, né? E que precisam dessa ajuda. Aí aquilo que você mencionou, a ONU pede que o Brasil subsidie essa hospedagem, o Brasil diz que não tem condições. Enfim, é um problemaço, mas há um esforço, de fato, da presidência da COP e agora por meio dessa força-tarefa de tentar encontrar soluções num curto período de tempo. São apenas 80 dias. Lembrando que, além de resolver o hotel, tem a questão das passagens aéreas. A pessoa só vai comprar a passagem aérea dela se ela tiver certeza de que ela tem onde ficar. Então, nós temos, sim, um problema bastante sério, eu diria, e ainda eu diria que ainda vamos ter alguns sobressaltos e fortes emoções até a gente saber de fato quantos países virão para a COP de Belém. Roberta, só um comentário de um minutinho, eu sei que o nosso tempo está no limite já, mas Cris, para que todo mundo entenda, a ONU realizou as últimas 3 COPs em países autoritários, nos Emirados Árabes Unidos, no Azerbaijão e no Egito. Isso represou uma demanda de participação social que agora vai se desaguar num país democrático que é o Brasil. Se a ONU não tivesse feito 3 COPs que cercearam a participação da sociedade civil, talvez não houvesse essa demanda tão enorme de participação como existe agora na COP de Belém do Pará. Então é ela que, antes de cobrar o Brasil para tomar atitudes, da próxima vez, escolha melhor as sedes das suas conferências do clima antes de levar para países que vão fazer lobby do petróleo, do gás ou da mineração, como aconteceu nesses últimos 3 eventos aí que eu acompanhei. E, Juliano, só completando também muito rápido, o governo brasileiro disse, não, nós não temos como subsidiar a hospedagem de outros países, mas você, ONU, aumente o valor da diária que você paga para esses países menos desenvolvidos, com menos dinheiro. Ou seja, a ONU, a gente sabe, é uma grande organização, tem dinheiro, pois que administre bem e também se integre a esse esforço para que a gente tenha uma COP representativa. Tá certo, Cris Serra. Obrigada e um ótimo final de semana para você. Um beijo, querida. Para você também, Roberta, Chico, Juliano e todo mundo que está aqui com a gente. Beijo, tchau, tchau. querida. Deixa eu dar uma olhadinha na nossa enquete aqui, que a pergunta é a seguinte: você acha que Bolsonaro foge do Brasil antes do julgamento? 44% acham que ele vai tentar, mas não vai conseguir, não. Meu voto passou em primeiro lugar. 44%. Cara, virou a virada do tenta, mas não consegue. E sim, 40% sim, Chico. E eu fiquei aqui solitária.
Não, só 15% estão comigo. Nós estamos ali no quarentão. Você tá no quarentão. Perdemos por pouco. Perdemos por pouco. Interessante a gente sentir essa E alguma notícia das 20h34 ou ainda nada, né? Ainda Não tem que ficar até as nada. 20h34 hoje aqui, ao vivo? Tem que ficar... Cara, vamos estar ali no metrô. É só ligar que eu volto para cá com o maior prazer. 34, né? 20h34 é o prazo que ele tem para entregar e a gente vai ficar esperando a resposta. Em do caso cidadão. de... Tem que ler, né? Tem que ler a resposta. Tem mesmo, que resposta ler. Em caso de prisão, eu volto correndo. Vai varar a É só chamar. aqui o plantão do ICL nessa sexta-feira, dia 22 de agosto. O fato é que estamos de olho, né? Vamos aguardar aí, porque, de acordo com o Lindbergh, daqui até o julgamento, nós teremos aí um período, digamos assim... Deixa eu ver o melhor adjetivo aqui para essa semana que antecede o julgamento. Alta expectativa. Expectativa, por um aí, período ali que devem pipocar, né, manifestações antidemocráticas, talvez no Congresso, sempre vem aquele talvez inferno, no Brasil, enfim, a gente tem que ficar de olho, né? Falta pouco, mas Falta ainda muito pouco. precisamos Segura de aí. 10 dias Segura. aí pro início do julgamento. É isso, gente. Sextou. Chico libera. Jurubeba provisória, né? Provisória. Guarde outra garrafa. Preventiva. Jurubeba preventiva. Até 20h34, guarde outro engarrafamento para depois. Talvez já tome no final de semana mesmo, né? Pode ser. E eu vou mandar Depois do um dia abraço aqui, sexta-feira é o dia que eu mando os meus beijos e abraços. Boa, garoto. Eu estive em Sorocaba hoje, no Instituto Federal. Um abraço para o professor Denilson, diretor do Instituto, que nos recebeu super bem lá. Para a Mônica, professora da UFSCar também, que está nos acompanhando ao vivo aqui. E para toda a nossa comunidade ICL. Aproveitem o fim de semana. É isso aí, Boa, beijo, garoto. Juliano. Beijo, Chico. Beijo, querida. Beijo, comunidade. Obrigada pela sua companhia. Hasta la Valeu. vista. Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt, um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online. Então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem vivinha. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro, Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore, Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela, Porque a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo, O conjunto probatório é muito forte. apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.